Olá, seja muito bem-vindo no nosso canal Labareda Cast. Labareda Cash. Mais Eu um s- episódio, né? Mais um episódio. Eu sou a Joyce Araújo Sou Júnior Araújo. e estamos aqui para apresentar vocês, tirarem dúvidas, comentar um pouco sobre o dia a dia e falar um pouco da Bíblia em relação a hoje, né, meu amor? Eu acredito que o podcast ele é muito interessante porque ele traz mais um contato direto com as pessoas que estão conectadas conosco de uma forma mais leve, né? O Sim, podcast é um bate-papo mais descontraído, sim, né? E acaba trazendo muita clareza para assuntos espirituais que são necessários para os dias de hoje. Então o podcast ele é bem leve, bem tranquilo sim. e gera muito conhecimento, muita sabedoria. A gente aprende muito, né? A gente aprende muito. E é isso aí. E eu trouxe algumas perguntinhas aqui para você. Trazemos um tema, na verdade, né? A gente vai falar hoje sobre casamento, né? Eu percebo que as pessoas hoje em dia não estão enviando convite para casamento, né? Para a gente poder ir. Eu lembro É, da na última verdade, até vez os convites até mudaram. mudaram, né? Antigamente era o convite impresso, né? Lembra? Isso, era mesmo. Hoje é Convite tudo impresso. digital. Hoje ninguém recebe mais um convite na sua casa. Não, Você abrir a caixinha de correio ali e tá aquele convitezão grandão, né? Era bonito, né? grandão, Bonito. bonito, Foto do casal com um laço dourado. isso. Hoje não, hoje é tudo digital. Hoje não se tem, a gente não se vê. Na verdade, eu me recordo que eu fui convidada para um casamento na minha adolescência. Eu, como pastor, já tem algum tempo que eu não celebro o casamento. Olha, E eu lembro que, vamos dizer assim, de um médio prazo, vamos falar de 2, 3, 4 anos atrás, aham, a quantidade de convite que a gente recebia de casamento é totalmente diferente da sim, quantidade de convites que nós temos recebido hoje, né? sim. Mas fica uma grande questão. O que está fazendo as pessoas casar menos? O que está fazendo as pessoas talvez procrastinar ou talvez desistir do enlace matrimonial? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Eu acredito que é um assunto muito relevante Sim, e enriquecedor, porque há uma escassez, na verdade, de compromisso, sim. né? Então as pessoas elas têm evitado muito essa questão do compromisso. É errado ter um pet? Não, nós tivemos, né? Sim, o Infelizmente, Bento. há pouco tempo agora, o Bento faleceu, enfim. Não é errado ter um pet, não é errado. Bichinho é carinhoso, é bom ter, É é ótimo. legal, é legal. Companhia, é Não é excelente. errado ter pet, não é errado cuidar bem do cachorrinho, né? Ter a casinha, ele ficar em casa. Não, não é. Se torna uma parte da casa, na Sim, verdade, né? É muito bonitinho, é proveitoso, é bom. Só não pode ser substituível. Vou explicar. É porque o molde da família tradicional, ele tem sido reformulado, ele tem sido refeito, né? Então as pessoas ficam nessa de filho dá muito trabalho, filho é muito perigoso nos dias de hoje, custa caro. custa caro, é muito perigoso e etc. Então, às vezes as pessoas começam a colocar o medo, né? Porque se você parar para pensar uma coisa, nossos avós, bisavós, tataravós, a quantidade de filhos que eles tiveram é totalmente diferente da quantidade de filhos Ou, que as pessoas têm hoje, né? Se você perguntar a qualquer casal em sã juízo, eles não querem ter mais de dois não. filhos. E assim, meio que a população criou uma regra que tem que ser dois No máximo. no máximo. No máximo. E naquela época, você falando dos bisavós, a minha bisavó mesmo teve 29 filhos. Então, 11 gêmeos. sim, Que isso, sim. 29. É muita coisa. É. Então, a gente pega os antepassados aí para trás, era uma geração muito grande. Fica imaginando os almoços, né? Aham. Nos domingos, Não, aquela. Natal lá na casa da minha mãe era assim, de juntar mesas e mesas para Sim, caber a família toda. porque né, esse molde da família tradicional, algumas pessoas dizem porque não tinha televisão e tal. De fato é que havia menos entretenimento, Sim, né, sobre a vida, sobre as coisas. A gente estava até comentando com a vizinha ali hoje pela tarde.
A gente sempre chega aqui em casa, as vizinhas sabem na porta, né? Todos os dias. Vigia na rua, Aham. né? Atira a primeira pedra quem não tem a vizinha que conhece toda a rua, não é verdade? Que Verdade. conta os carros, a cor dos Não, carros que passam. isso, e ainda vai aguar as nossas plantas. Nós temos vizinho que aguam nossas É, plantas. E a gente estava falando algo com elas, e são 3 senhoras, né? 2 senhoras e um senhor. A gente estava falando de algo que, o quanto que é diferente, né? O estilo de vida. Ela conhecia a minha bisavó, Aurora. Inclusive o nome da minha filha, Maria Aurora, é devido à minha avó, Aurora, né? E ela conhecia a minha bisavó, e ela dizia quão gostosa era a comida da minha avó, aquela coisada toda. sim, E nós fomos pregar esses dias, né, no cidade do interior, a gente ganhou uma comida, né? foi. Na marmita, porque o crente tem que comer e levar para casa. Tira a primeira pedra, né? Não existe um crente que não come, Não, tá? não, primeiramente. Então, assim, aí o crente, aí ele começa com as desculpas. Não, vou levar pro cachorrinho, isso aqui, Aham. mentira. Sobrou, não? Não, leva para ele, pra ele É, congelar e esquentar. isso é verdade. Vai congelar uma comida gostosa. Uma delícia. E aí a gente esquentou a comida e eu até te disse, né? Que É. o sabor da comida lembrava muito o tempero que a minha bisa fazia. A gente estava conversando ali fora com elas, com essas senhoras e esse senhor, e a gente dizia o quanto que é diferente, né, a civilização, a forma de se conduzir no dia a dia. Minha avó acordava 5 horas da manhã, já fazia uma primeira refeição às 5 horas da manhã. Dos meados da 8, 9 horas era um outro café da manhã, outra refeição. 10 horas da manhã já estava pronto, 10, 10 e pouco já estava pronto o almoço, né? Já estava pronto o almoço. 13 horas da tarde já estava pronto a merenda e 5 horas já estava pronto a janta. Então a civilização foi muito diferente. A forma de se conduzir, a forma de se viver. Então se tinha muito filho antigamente, né? Então É, essa questão de filhos hoje em dia, ela se torna muito assustador para a sociedade. Primeiro que as pessoas têm muito medo de mantimento, né? Como sim. que nós vamos manter 3, 4, 5 filhos numa escola? Como que vai comer? Como que vai beber? Como que vai vestir? As Muita pessoas ficam com medo da medicação. civilização. Enfim, acreditamos sim que existem alguns motivos relevantes, mas, todavia, de fato, não pode haver uma substituição do plano original. Por quê? Se torna algo muito robótico, se torna algo muito mecânico. E é isso que uma parte da sociedade tem pregado. É que pode ser dessa maneira, é que deve ser dessa maneira. Então, eu fico observando que cada vez mais as pessoas querem ter menos filhos, cada vez mais as pessoas querem menos casar, cada vez menos as pessoas querem compromisso. Sim, sabe? Entende? Vamos trazer isso para o âmbito espiritual, correto? Algumas pessoas, elas vão à igreja, mas elas não são igreja. Sim. Há uma grande diferença de frequentar a igreja e de ser igreja. Frequentar a igreja é pertencer a uma instituição religiosa. Ser igreja é ter as palavras do mestre escondidas dentro do coração. Então, há uma diferença muito grande. Porque quem tem a palavra escondida no coração, essa pessoa tem um compromisso com Jesus. Então, algumas pessoas, elas não querem assumir um compromisso. Eu, como pastor, eu sempre tive uma crise muito grande na igreja, que é a crise de obreiros. Porque quando se trata da obra de Deus, as pessoas, elas têm medo de puxar a responsabilidade para elas. Elas têm medo de puxar essa responsabilidade direta da obra de Deus para ela. Então, você convida, irmão, não preciso de você para servir no pátio da igreja, eu preciso de você para receber na portaria, eu preciso de você para ser um músico. E as pessoas cada vez menos têm assumido compromissos. Então, Realmente. o termo-chave, talvez, de relacionamento é a ausência de compromisso. Né? Então, as pessoas fazem tudo, mas fazem tudo superficialmente dizendo. Elas fazem, mas existe uma ausência de aliança. O que é uma aliança? Aliança é um contrato, é um pacto. Então, isso aqui não é uma aliança, isso aqui é um anel.
A aliança é feita no espírito, na alma. Isso aqui não é uma aliança, é o símbolo dela. Né? Então, o que acontece? Essa questão é, de aliança, de compromisso, as pessoas têm cada vez menos tido como importante e relevante fazer o compromisso do enlace conjugal, que é o casamento. Até então, de fato, que as pessoas já casam pensando em separar-se. Né? De fato é que existem muitos motivos que dão esse embasamento da separação, mas esse hoje não é o foco nem o tema. Mas as pessoas talvez ficam com receio de tantas notícias que elas têm ouvido, de tantas coisas que têm acontecido, talvez até então pegam experiências que aconteceram no passado e começam a comparar com a situação do agora. Então, o que aconteceu lá atrás foram experiências que ficaram para trás, sejam boas e sejam ruins. A Bíblia diz que até as experiências boas que nós tivemos no passado devem ser esquecidas. Sim. Porque quem fica vivendo do ontem não se prepara para o agora e não se prepara para o milagre de amanhã. Ela fica vivendo de histórias, de testemunhos antigos, de coisas que aconteceram no passado. E não se preparam para aquilo que Deus tem para ela. Então, talvez ela perde oportunidades de pessoas incríveis que estão no caminho dela, por comparar essa pessoa ou a história dela com fatos que aconteceram lá atrás. Então, ou seja, uma experiência do passado não revela uma experiência do presente. O que aconteceu no meu passado não significa que vai acontecer no meu presente, muito menos no meu futuro. Sim. Mas as pessoas começam a carregar os traumas do passado, as dores do passado, porque nós sabemos que os abusos emocionais são dolorosos, abusos espirituais são dolorosos, abusos eclesiásticos, então tudo aquilo que a gente não ressignifica, a gente sofre. Tudo que nós não ressignificamos dentro de nós, nós começamos a reproduzir esse comportamento com pessoas do agora. Então, as experiências que outrora tivemos no passado, que talvez foram não bacanas, não marcantes, frustrantes, não devem ser colocadas como analogia, comparação de algo que está por vir. Porque senão eu paraliso o mover de Deus na minha vida. Eu interrompo aquilo que o Senhor quer fazer. Então, quem fica cavucando lixo é porque tem fome de carniça. Quem fica buscando lá atrás aquilo que aconteceu, ou guardando as mágoas dentro do coração como se fosse um depósito de lixo, essa pessoa se tranca e começa a viver uma experiência exclusiva dela. Ela se exclui, na verdade. Então ela não vive o extraordinário de Deus porque fica presa nas coisas do passado. É isso mesmo. A gente percebe que cada vez mais está assim, né? As mulheres em si também vai ficando mais seletiva, e aí elas não vão conseguindo ver nos homens quem realmente são. Você falou uma coisa interessante. Eu vi um Reels hoje e ontem. Foi hoje. A moça olhou para o marido dela e falou assim, e está escrito assim no Reels: todas as vezes que eu penso em separar do meu marido. Aí tem um cara lá fazendo dancinha. Um dançarino lá, dançando. Aí ela olha, fala, não. Aí tem outro, todo afeminado, jeito assim, não masculinizado, né? Para um relacionamento não viril, melhor dizendo, não viril. Um homem que não provê, que não é forte, que é fraco emocionalmente, fraco espiritualmente. Aí ela olha e fala, não, deixa quieta essa separação aqui, vou ficar com meu marido Deus. Então, é mais ou menos assim. Então, essa questão da seletividade tem duas coisas. Vamos separar duas janelas. Seletividade e comparação. Sim. Então vamos lá. Às vezes as pessoas têm uma ilusão de ótica que a vida das pessoas nas redes sociais são maravilhosas. Elas têm uma ilusão de ótica que a grama do vizinho é mais verde, só que elas não sabem que às vezes a grama do vizinho é artificial. Então, o fato talvez dela ser mais verde não significa que ela é real. O fato, ela pode ser mais verde, mas o fato dela ser mais verde não significa que é uma grama de verdade. Não significa. Ela pode ser artificial. Mas ao primeiro ponto de vista, parece ser maravilhoso. A gente teve um caso agora de Zé Felipe e Virgínia, um casal que aparentemente não tinha defeito.
tudo bem, o tempo Aparentemente todo, estava tudo certo. 24 horas por Todas dia. as noites postavam fotinha dando beijinho na boca. A gente pensa o quê? Esse Família casal feliz, é né? uma família feliz, Família né? Uma família feliz. estável, né? A gente pensa, esse povo tá namorando demais, todo dia tá E que beijando na seria boca, para sempre, né? que seria forever. E assim, e a gente via que pelos stories, pelos acompanhamentos do dia a dia, por eles serem muito expostos às redes As redes. sociais, a gente via, parece que não tinha defeito, É. né? Parece que não tinha problema, parece que não tinha crise. Mas eram crises internas. E crises internas, nem mesmo quem está dentro de casa às vezes consegue identificar. Porque é necessário ter um autoconhecimento. Deixa eu te dizer um negócio. A Bíblia diz que quando o marido se une à mulher e a mulher se une ao marido, ambos se tornam. Uma só carne. Então, pelo fato deles serem uma só carne, quando eu falo de autoconhecimento, eu não conheço um, conheço dois, que é dois em um. Sim. Então, quando eu falo de autoconhecimento, eu até virei para você e falei para você hoje, falei, você está um pouquinho diferente hoje, que foi? Não, estou cansada, hoje o dia eu trabalhei muito em casa, etc. Foi. Porque isso é conhecimento. Então, assim, isso é autoconhecimento do casal, né, que é muito importante. É observar as pequenas mudanças e perguntar, tá tudo bem? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar, para melhorar? Não, é só cansaço mesmo. Então, se é cansaço, a única coisa que melhora o cansaço é descanso. Descanso. Mas, enfim, o tema é, essas pessoas que outra hora que pensam que é tudo muito lindo, que é tudo butterfly, relato, e volto a dizer sobre esse casal que foi um susto para o Brasil, Foi. né? Parou, né? Então foi o assunto número um, porque ninguém pensava, todo mundo esperava a separação de qualquer outro casal, menos dos dois. 3 lindos filhos, né? Coisinha mais fofa do mundo. Os 3 filhos, um casal lindo, um rapaz bonito, uma moça bonita. Então, famílias estruturadas, estáveis. E de repente uma surpresa de separação. E aí eu vi uma entrevista dizendo que eles procuraram terapia, procuraram, fizeram viagem juntos e não conseguiram entrar nesse senso. Eu costumo dizer que existe a magia das coisas simples serem concretizadas dentro de uma casa. É necessário a rotina. As pessoas têm muito medo da rotina. A rotina é gostosa, a rotina ela é prazerosa, ela é maravilhosa. A segunda é melhor que a sexta. Muita gente pensa que a sexta é melhor do que a segunda. Não, a segunda é melhor. A segunda é o início da trajetória, é onde o homem sai para a caça para prover dentro da sua casa a provisão e o alimento. É onde, graças a Deus, vai começar tudo novamente. Isso é maravilhoso. Começar como novamente com quem amamos, com quem admiramos. Né? É uma nova oportunidade. Eu costumo dizer que cada semana que vem é uma nova oportunidade de realizar os sonhos que talvez na semana passada não foram realizados. Então, a rotina ela é maravilhosa. Acordar é maravilhoso, acordar cedo é maravilhoso, tomar o café é maravilhoso, almoçar é maravilhoso. A rotina, ela é maravilhosa. Então, alguns casais que não têm prazer na rotina, eles começam a ter crise, porque entra a janela que eu quero abrir agora. Eu peguei a janela da comparação e agora eu coloco ela na mesa, que é a janela das pessoas sempre pensarem que o casamento do outro é melhor. Os filhos do outro é mais bonito, os filhos são mais educados, os filhos são melhores, e às vezes não é assim. É o seu ponto de vista. Deixa eu te dizer um negócio. O milionário, o bilionário tem problema. O pobre tem problema. O rico tem problema. O classe média tem problema. O classe média alta tem problema. O trilionário tem problema. Então, todo mundo tem problema. Não é o mesmo problema, mas todo mundo tem problema. Né? Então, quando eu não ressignifico os problemas que eu tenho, eu morro neles. Porque problemas são para serem resolvidos e não para ser cada vez mais aquilo virar uma bola de neve. Não. É para ser resolvido. Então, eu acredito que o primeiro princípio, que é muito interessante a gente colocar na mesa, é resolver todos os problemas todos os dias dentro de uma casa. Então, os problemas que uma casa carrega, eles precisam ser resolvidos no mesmo dia. Né? E eu costumo dizer também que decisões não se tomam com sono, decisões não se tomam quando está cansado, decisões não se tomam quando está com fome e quando se está estressado. Sim. Não pode. Não. Porque uma decisão quando a pessoa está com sono
pode custar toda a vida dela. Sim. Uma decisão com a pessoa com fome, por quê? Muda o humor. Muda. Muda totalmente o comportamento da pessoa. Então, decisão. Quando se trata de decisão, nunca com fome, nunca cansado, nunca estressado, absolutamente nunca. Porque isso vai gerar uma consequência muito grande, que talvez vai ser irreversível. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito dela. 3 coisas não voltam atrás. Uma palavra falada, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Então não volta atrás. Você lança uma flecha, acabou. Tem oportunidade na vida que ela passa, acabou. E palavra não passa, acabou. Proferida, acabou. Então não volta. Então esses princípios de segurar a onda é muito válido. E me conta, na sua opinião, assim, até como pastora, tem alguma idade certa que você orienta a casar, a se relacionar, ainda mais no mundo atual hoje? A idade do casamento é a maturidade. Eu costumo dizer que as mulheres amadurecem mais rápido do que os homens. Sim. Você pega uma menina de 20 anos, ela está totalmente madura. Um menino de 20 anos é um banana. Ele demora muito tempo para amadurecer. Meu caso foi meio contrário da curva. Né? Casos que nem o meu, eu com 13, 14 anos, eu já tinha uma maturidade de homem, comportamento de homem, jeito de homem. Voz de homem. Voz de homem. Tem casos e casos, né? Existem exceções. Mas, todavia, de fato, a questão do amadurecimento do homem é um pouco mais demorada do que a da mulher. A mulher é mais cabeça, a mulher é mais calculista. A mulher, ela, por mais que ela é emocional, ela tem a tendência de ser mais madura mais rápido do que propriamente o homem. Então, quando a gente fala de idade para casamento, eu tenho 2 questões que eu preciso de levantar. Quais são elas? Existem pessoas que se preparam para casar e existem pessoas que estão enrolando para casar. Então há uma diferença. Por quê? O preparo é maravilhoso, não sou contra, pelo contrário, eu sou a favor. Sou a favor daquele casal jovem que termina os estudos para casar, que tem o seu negócio estável para casar, concluiu a faculdade, tem um local para morar, os móveis para dentro de uma casa. Não sou a favor da total estrutura. Ninguém vai ter a total estrutura para casar. Não existe isso. Sim. Isso é Nárnia, né? Isso é conto de fadas. Até porque os dois podem construir juntos, né? Então ninguém pega nada pronto. Sim. Tá? Então é construível. Eu estou dizendo de preparação. Então, essas pessoas que vamos abrir mais uma janela, a janela na subjanela. Né? Uma janela na subjanela. Eu preciso comprar minha casa própria, preciso comprar meu carro, minha moto, preciso estar ganhando 50 mil por mês, no mínimo. Aí eu vou pensar em casamento. Filho, você vai estar com 50 anos gagá, vai ficar pra titia, meu irmão. Você vai ficar pra titia, minha filha. Até porque vai financiar uma casa e não, 30, 40 você vai, anos. Você vai se lascar desse jeito. Então, eu sou a favor da estruturação, mas sou a favor de que algumas coisas vêm com a caminhada. Elas não vão vir antes da caminhada. Então, sou a favor do jovem concluir seus estudos, a faculdade, até então da questão da maturidade, passar mais tempo, viver o que tem para viver, sofrer o que tem para sofrer, porque é bom relacionamentos que dão errado. Você acha que é ruim? É maravilhoso. Sim. Porque todo namoro foi feito para acabar, sabe? Sim. O namoro ninguém namora eternamente. Já viu? Fulano ali tá... E um conselho para quem tá nos assistindo que tá namorando tem 10 anos. Filha, você não vai casar, não. Dificilmente você vai casar. Porque quem tá bebendo leite de graça não vai querer comprar vaca. Mas, enfim. Esse ditado é dito nos interiores, nas roças, né? Mas isso é verdade. É cômodo pro cara, a menina tá dentro da casa do pai dela, comendo nas custas do pai, vivendo nas custas do pai, quem paga as contas é o pai, quem vive tudo é o pai, e ele só pega ela, faz o que ele tem para fazer, e sai com ela, e é uma vida de sorveteria, mãozinha dada de sorveteria, mãozinha dada de resenha, mãozinha dada de igreja, e só fica nisso. Responsabilidade que é bom nada. Isso é um banana, né, primeiramente. E a segunda coisa é que, vamos separar 2 pontos. É necessário uma preparação.
mas também não existe essa questão de tudo estar pronto. Então tem coisas que vai ficar pronto, tem coisas que não vai vir pronto, né? Tem coisas que vai ficar pronto. Sou a favor de estudarem, sou a favor de estruturarem espiritualmente, não sou a favor do casamento precoce, que nem nossos antigos nossos avós casavam, né? Lá atrás com 13, 12, 14, 13, 12, isso não existe. Isso é meus avós falam adolescentes. isso mesmo. Adolescente não engravida, adolescente não é mãe, né? Jovens não se faz filho desse jeito. Enfim, o que acontece? Esse ponto de vista, ele precisa de ser analisado e vivido. Sim. Você pode ver que nossos avós casavam com 12, 13, Uhum. 14, Sim. uma idade bem, né, precoce. Você é criança ainda. Né? Então, sou a favor da estruturação. Até a questão da idade de namorar, você fez uma pergunta, eu acredito que o ser humano vai estar preparado. Talvez a gente até. Eu sou cancelado pelo que eu vou dizer aqui. Uhum. E pouco importa com isso também. Eu acredito que o mínimo da idade do namoro realmente 18 anos de idade. Sim. Pretendo ensinar isso para as minhas filhas. Mas a gente sabe que tem coisas que a gente não tem total domínio e controle. Mas o que eu sempre vou ensinar para minhas filhas é me contem tudo. Uhum. Contem tudo. Eu vou apoiar, Ser amigo. vou aconselhar, vou reproduzir a imagem paterna de amigo, mas vou trazer a realidade. Enfim, acredito que existe sim uma idade de maturidade, então que tem que ter uma. Qual a finalidade de namorar? Eu disse, todo namoro tem que acabar. Tem que acabar. Ou acaba acabar, cada um sua casa, não quero ser na minha vida mais, chega, porque o namoro é pré-vestibular. Noivado é vestibular. Namoro é pré-vestibular. Noivado é vestibular. E o casamento. Chegou a hora do curso. Uau. Entende? Então, assim, você presta atenção em tudo isso aqui para chegar até aqui. Então, o amor tem que acabar. Então, ou ele acaba de vez, ou ele acaba no altar. Ou acaba de vez, ou vai acabar no altar. Engraçado quando você me falou isso uma vez, aí eu não tinha parado para pensar, né? O namoro, ele acaba acabando ou acaba no altar. Ou acaba no altar. Ele tem dois destinos só. Ninguém namora a vida inteira. Né? Muitos enrolam. Né? Então, eu estou falando, tem pessoas que estão fazendo preparação. Sim. Outras pessoas estão na enrolação. E vão ficar. E vão ficar. Tá cômodo. Zona de conforto, ela é maravilhosa. O cérebro te engana na sua zona de conforto o tempo todo. Sim. Então, essas pessoas que estão na zona de conforto, a menina tá lá. O pai do cara tá falando. O pai da noiva, da moça, tá dizendo, e aí, filho? Vai ficar enrolando o negócio? Como é que é o negócio? Então você moça, você rapaz, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de não estar, talvez, procrastinando, né? Deixando tudo para depois e não trazendo a responsabilidade para o agora. Tudo isso volta para o início do nosso podcast. Eu falei sobre a ausência de compromisso. Sim. Estamos vivendo uma geração que está correndo, né, dos compromissos que elas têm na vida, correndo de compromissos sérios, medo de compromissos sérios. Sim. E são pessoas que estão adoecendo emocionalmente e espiritualmente por conta desses princípios, dessas culturas que o mundo tem criado e que não tem sido legal. Enfim, nem tudo vai ser maravilhoso. A vida real, ela é difícil, ela não é fácil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Né? Não existe essa de não ter problema, repito. Todos vão ter problema. Todos. Namorado vai ter problema, solteiro vai ter problema, casado vai ter problema. Todos vão ter problemas. A forma é como você vai gerir eles. Sim. Como você vai administrar eles. Porque o problema não é para te matar. O problema é para te promover. Às vezes a gente encara o problema como um final e Deus coloca o problema na nossa vida para nos dar um novo início. Porque todas as vezes que Deus vai mudar a realidade de algum homem perante as Escrituras Sagradas, ele coloca um problema. O problema é para nos promover. O problema é para nos promover. Então, todas as vezes que Deus permitir algum problema, e às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas meu cônjuge é tão difícil, minha mulher é tão difícil, meu marido é tão difícil. É a cruz que você precisa de carregar. Que a cruz, muitas das vezes, ela é muito difícil, ela é pesada. De fato é que algumas pessoas abandonam a cruz. Mas quando nós estamos falando de um casamento aliançado, algo, né, oficializado, enfim, isso tem que ser
redefinido, olhado com um olhar diferente, com uma ótica diferente. Então, quando a gente fala desses famosos, né, que se casaram e se separaram, tudo era muito bonito. Porque ninguém posta brigando no Instagram, já viu? Não tem. Gente, nós estamos aqui brigando aqui agora, eu e minha mulher, não sei o que tem. Não, isso não. A gente nem vê, na verdade. Então não tem, ninguém posta o que é ruim. A gente posta comida gostosa, a gente posta um passeio, um culto e tal. A gente posta coisas boas, né? Então, não existe família perfeita. Primeiro conceito que a gente precisa de quebrar. Não existe família perfeita, não existe filhos perfeitos, e não existe casamento perfeito. Existem pessoas que lutam para viver em comunhão. Existem pessoas que lutam para viver em paz. Sim. Existem pessoas que fazem o ambiente, porque o ambiente é feito por pessoas. Sim. E filhos reproduzem o comportamento dos pais. Uhum. Eu costumo dizer que o filho é que nem um celular que você compra na loja. Ele não tem nenhum aplicativo, ele não tem nada. Nada. Você compra um celular, ele vem com alguma coisa? Não vem. Não, a gente que começa a instalar as A coisas, gente né, começa a instalar os as coisas. aplicativos. O filho é da mesma forma, você instala nele o Drive. Então, detalhe, os medos que o pai e a mãe têm começam a passar para os filhos. Sim. Todos os medos que o pai tem, passa para o filho. Todos os medos que a mãe tem, porque medo é algo que vai passando por exemplo. Sim. Entende? Então, as pessoas não ensinam com palavras, elas ensinam muito mais com testemunho, né? A forma de se conduzir, a forma de se comportar. Dia a dia. Do nosso dia a dia. Isso mesmo. Esse é o nosso Trabalho da Cash hoje, muito maravilhoso. Um pouquinho desse tema que a gente vai abordar muito mais. Foi só uma faísquinha no meio do incêndio. Sim. E vai ser maravilhoso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.